quando a palavra de Deus diz, porque os meus pensamentos e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos não são os nossos caminhos. Porque geralmente o ser humano, ele sempre quer caminhar por um caminho mais curto, ou caminhar por um caminho que não é agradável ao Senhor. Mas sabe quem é que nos tira de lá? O próprio Senhor. Porque se Deus permitir que nós iremos caminhar pelos caminhos que nós julgamos que está correto, irmãos, nós cairemos num buraco. Nós continuaremos nas trevas. Nós continuaremos fazendo só o que o nosso coração quer e desobedecendo ao Senhor, entristecendo ao nosso Senhor. Então, melhor é deixar que os pensamentos do Senhor prevaleçam na nossa mente e no nosso coração. Melhor é trilhar os caminhos do Senhor do que os nossos. Nem que seja em momento que eu queira trilhar por um caminho, nem que eu tenha que chorar porque o Senhor me fez voltar daquele caminho que eu achava que era correto. Ainda que eu tenha que padecer, ainda que eu tenha que chorar, mas que o nosso coração queira os pensamentos do Senhor e queira trilhar pelos caminhos do Senhor, porque eles são os mais corretos. Eles são os caminhos verdadeiramente corretos para a nossa vida, seja para a salvação ou seja para toda e qualquer área da nossa vida. Somente o Senhor sabe qual a trilha correta para nós. Aleluia. O versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nesse versículo, irmãos, eu vejo a necessidade de nós confiar por inteiro, a nos entregar verdadeiramente na vontade de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Porque assim como os céus está mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Tudo que o Senhor prepara para uma família, para um pai, para uma mãe, para um jovem, para uma filha, para uma sociedade, para um país, para um estado, para uma nação, tudo que Deus prepara é bom. Porém, muitas pessoas também na sociedade não vê que o que Deus prepara é bom. Então muitos procuram, deixam as coisas maravilhosas que Deus oferece e procuram outras coisas que eles julgam que é corretas. O versículo 10: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem a enviei. Quando João Batista nasceu e foi levantado para preparar o caminho do Senhor, muitos zombavam de João Batista, muitos diziam que ele estava errado. Mas a obra que João Batista fez, que antecedeu toda a obra que Jesus ia fazer, tudo era uma preparação. E depois, no momento, muitos não entenderam, mas depois muitos passaram a entender qual era o objetivo daquele trabalho de João Batista. Então, assim a palavra do Senhor, aqui a palavra do Senhor diz: assim será a palavra que sair da minha boca. O que o Senhor usou João Batista para falar do que Jesus, quando Jesus chegasse a fazer, se cumpriu. Porque é a palavra do Senhor. Então, particularmente, eu quero que a palavra do Senhor se cumpra na minha vida, com as suas promessas, com as suas maravilhas. E ela se cumpre. Dia nenhum, irmãos, eu acredito assim, dia nenhum em que nós falamos a palavra do Senhor, ela vale de nada. Dia nenhum isso pode acontecer e nunca acontecerá. Aleluia. Então, quando a palavra do Senhor diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Então a palavra do Senhor, ela tem propósito. Então esses propósitos, eles se cumprem
cumprirão nas nossas vidas. Toda e qualquer área da nossa vida. Se os nossos pensamentos e os nossos caminhos estivermos voltados, preocupados com a vontade do Senhor, então nós iremos ver a vontade do Senhor, a palavra do Senhor se cumprir, porque aqui está dizendo que ela não volta vazia. Cada vez que o Senhor usa alguém, cada vez que o Senhor te usa, através da palavra do Senhor, para falar para alguém, a palavra do Senhor, ela se cumpre. Porque esse é o poder dessa palavra, de transformar, de mudar, de converter, de dar salvação ao ser humano, de mudar a cada dia as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, antes fará o que é necessário, e prosperará naquilo para que a enviei. Se no dia que você ouvir a palavra do Senhor a primeira vez, talvez a primeira vez você não tenha dado crédito, talvez da segunda vez seu coração já começou a se aquebrantar, então, mas ainda você não acreditou totalmente, mas aí de ouvir, você começou a crer. Eu comecei a crer. Então, a partir daí, em que nós começamos a dar crédito na palavra do Senhor, ela foi entrando e foi fazendo morada, e foi nos transformando, e foi nos mudando, e foi nos lapidando, e é um processo. Um crente, uma pessoa não fica pronta da noite para o dia. É um processo. Nós ainda estamos nesse processo, batalhando contra o mal, batalhando contra o pecado, batalhando contra o inimigo das nossas almas, que muitas vezes quer nos convencer a voltar para o mundo, quer nos convencer a dizer que o mundo presta. Mas nós não vamos cair nessa. Vamos continuar buscando a salvação do nosso Deus, que é de graça. Vamos continuar bebendo do leite e do vinho que o Senhor tem para nos dar. Não paga nada, que está dizendo que eu posso obter, posso pegar, que não paga nada. Então eu vou pegar, em nome de Jesus Cristo. Então nessa noite eu já agradeço a minha oportunidade que foi me dada, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Que palavra maravilhosa, Pai, que Deus nos concedeu nesta noite. Mais uma vez, né? Deus usou da misericórdia dele conosco e nos agraciou com esta palavra, né? Então, diante de uma palavra dessa aqui, resta nós ir para a nossa casa daqui a pouco, né? E eu comigo mesmo fiquei 2 meditações para mim, né? Quero compartilhar com vocês, né? A primeira meditação, se nós chegar em casa, nós tivermos vontade de orar, aí o que é que a gente faz? Ora. Mas se eu tiver vontade de orar, eu fiz um conselho para mim. Eu não preciso ir orar. Mas automaticamente, se eu estou com vontade de orar, não tem nada que me empata, então com certeza eu vou orar, né? Se eu tiver com vontade. Mas eu não preciso orar se eu tiver muita vontade de orar. Esse é um conceito que eu estava meditando ali quando a irmã estava finalizando. E outro, se eu ou você não tiver com vontade de orar, ora até tiver bastante vontade de orar. E quando tiver bastante vontade de orar, aí você para de orar. Então foi um conselho que eu fiquei pensando diante de uma palavra dessa aqui. Eu quero até entender, né? Glória a Deus. Aí, mas a irmã falou de salvação, né? E aqui todos, para a glória de Deus, é crente, né? Em Cristo Jesus. Todos são salvos, né? Aí nós ficamos imaginando, mas para quê? Mas vocês somos salvos uma vez? O que nós estamos morrendo todo dia? Não, nós precisamos desfrutar. O que nós precisamos hoje é desfrutar do Evangelho. Hoje, sem a palavra de Deus e sem oração, sem essas 2 pequenas partes que a irmã compartilhou conosco nesta noite, nós não iremos conseguir desfrutar da presença de Deus. Nós não iremos ser sal e nem luz, né? Infelizmente, por isso para que a irmã Ana nos explicou isso para nós, né? Como nós todos aqui para a glória de Deus somos salvos,
Então Deus quis explicar isso para nós, né? Eu estou refletindo do que eu entendi para minha alma, para minha pessoa, e estou compartilhando com vocês, né? Que cada um de vocês tem um entendimento que vocês receberam, né? Eu estou compartilhando com vocês, né? Aqui eu passo o trabalho para o pastor Almir. Amados, antes de encerrarmos, eu quero falar para vocês algo que Deus, uma experiência que eu tive com Deus hoje, durante o dia. Glória a Deus, aleluia. A minha esposa tá em Fortaleza, amados. E hoje eu fui o cozinheiro, né? Tive que organizar lá a cozinha.